Eu sou a Michele Manfroy e esse é o Te Toca Guria, que a gente vai dar carona hoje para mais uma paciente oncológica, a Carol. A Carol vai contar uma história emocionante e a gente vai pegar carona nesse Honda City maravilhoso. Acompanhem! Já cheguei aqui na Honda Kaizen RS, estou já no carro que nós vamos passear com a Carol, minha convidada de hoje. A história dela é emocionante, de arrepiar, e eu quero mostrar para vocês um pouquinho deste carro maravilhoso. Eu já tô aqui com a minha convidada de hoje, a Carol Pacheco. A Carol tem não só uma história sobre câncer para contar, né? Tem duas histórias. Então aqui ela tá representando duas pessoas. Tu e a tua mãe. Eu e minha mãe. Tua mãe tá bem. Graças a Deus. Tá ali cheia de energia, cheia de vida. Cheia de vida. Cheia de saúde, coisa boa. E me conta, Carol, um pouquinho da tua história. Tu tá com que idade? Eu tô com 41. 41. O que tu faz? Eu sou consultora de projetos. Em alguma empresa? Na empresa Alcon Consultoria. Não sei se pode falar, falei. Falamos da empresa, que pode tudo, pode o que tu quiser. E tu tá nessa empresa há quantos anos? 1 ano, faço agora, dia 4 de novembro. Tá. E tu foi diagnosticada com câncer de mama aos 33 anos? Aos 33. Tu tem filhos? Não. Não? Entrou em menopausa? Fiquei 2 anos sem menstruar. Ah, já retomou. Já. Ah, que bom. Me conta então como é que foi essa história. A minha mãe, né, ela descobriu câncer de mama em abril de 2014. Tá. E eu fiquei super engajada, ia com ela em todos os médicos, sabe? Fazia todos os exames com ela, fui na primeira químio. Então, assim, quando eu senti que tinha alguma coisa, que a mama começa nesse ossinho aqui de cima, né? A bolinha era bem aqui em cima, sabe? E aí eu tinha uma amiga que na época fez os exames e deu que era uma gordura. E aí o médico quis operar e tirou. E aí eu disse, aqui em cima deve ser uma gordura, né? Gordura não mais me sobra nesse corpo. Aí eu disse, bom, vou ir fazer os exames. E aí eu fui fazer os exames, mas assim, de sangue doce. Sem nenhuma pretensão. Sem pensar em nada. Até porque tu pensa assim, o raio não vai cair 2 vezes no mesmo lugar, né? Mas caiu, né? Então assim, quando eu saí quando eu peguei o exame, que eu saí do laboratório, eu já sabia que eu tinha. Por uma sensação, um sentimento? Não, porque a minha mãe estava fazendo químio com um BIRADS 4 e o meu deu BIRADS 6. Ah, nossa. Então eu já saí sabendo o que eu tinha. Sim. Né? E aí a gente fez a minha mãe estava na 2ª químio e a imunidade estava muito baixa para ela fazer a 3ª. E aí tava todo mundo, todo cheio de dedos, cuidando a mãe e tal, né? Dando o suporte necessário. Exato. Né? E disse, como é que eu vou falar isso para ela agora? Então a gente fez toda uma logística, assim, porque o pai tava muito tempo com a mãe, né? Dando também todo o suporte. E ela tava com que idade? A mãe tava com 63. E aí ligamos pro meu pai, a minha tia tava aqui em Porto Alegre, que ela é do Rio. Eu contei primeiro pra minha tia, aí depois o meu namorado, na época que hoje é meu marido, chegou do trabalho de noite, foi lá na minha casa, eu contei pra ele, né? E deixei ele super à vontade, a gente tava 6 meses namorando, deixei ele super à vontade, disse, olha, eu vou te entender se tu não quiser continuar, porque afinal de contas a gente tava muito pouco tempo juntos, né? E ele decidiu casar. Naquele momento. Né? E aí a gente combinou com o meu pai da gente se encontrar no estacionamento de um shopping, dizer que ele ia numa farmácia fazer alguma coisa, a gente se encontra no estacionamento do shopping, eu desci do carro que eu tava e fui pro carro dele e contei pra ele. Né? Fizemos toda uma logística pra mãe não saber. Sim. Né? Daí ele disse, bom, vamos esperar pra contar pra tua mãe, porque a tua mãe tá muito fragilizada, E aí eu comecei a fazer todos os exames meio que correndo, assim, porque o médico falou que o tipo de câncer, o triplo negativo, era um câncer rápido. Sim, ele é agressivo, né? O mesmo tipo que eu tive, pelo que eu percebi, assim, é o que mais dá em mulheres mais jovens, eu acho. Genético, câncer? Sim.
Aí depois te conto essa parte do genético. E então eu fiz tudo correndo e tudo escondido, né? Até dar o dia da mãe fazer a químio dela. E aí eu descobri dia 31 de julho, minha primeira químio já foi dia 19 de agosto. Foi tipo correndo, sabe? Correndo, tudo correndo. Aí depois que a mãe fez a primeira químio, eu contei pra ela, né, tadinha, até dói, me lembro do dia, ela chorava tanto. E dizia, eu não acredito, minha filha, eu não acredito, minha filha. E aí todo mundo me pergunta assim, ai Carol, como é que tu lidou tão bem? Porque eu voltei a trabalhar, eu não fiquei muito tempo em casa, eu fui trabalhar careca, eu não consegui me adaptar com peruca, me adaptei muito mal com lenço e eu ia... Sim, assumiu o tratamento. Sem nada na cabeça, eu ia bem faceira, sabe? Porque eu disse pra mim mesma que se eu ficar olhando pras paredes dentro de casa, eu ia enlouquecer, né? Sim. E aí, todo mundo, ai, como é que tu levou isso tão bem? Eu disse, mas que opção eu tinha, Michi? A gente não tem opção, né? Eu digo, quando a gente não tem nenhuma opção, a gente só tem uma opção, que é tratar e enfrentar. E a minha mãe levou o tratamento muito mal, assim. Ela ficou muito mal. Ela emagreceu 10 quilos, ela teve um monte de ferida na boca, ela não conseguia comer nada. Ela se perguntava, se questionava do porquê porquê comigo. E se eu aparentasse que eu tava mal... Mas tu ficou mais forte até por causa dela? Eu ia matar, né? Sim. Aí eu peguei e às vezes, né, quase todas as vezes das químios, ela me esperava com janta em casa. Sim, você tava morando com ela, né? Não? Ela, todos os dias de químio a gente ia jantar lá. Ah, tá. E aí eu chegava lá, tinha uma mesa posta, linda, maravilhosa, e eu comia assim, ó, remando, mas comia. Aí ela, como é que tu tá, filha? Bem, tudo bem, sabe? Porque eu não tava lidando tão mal com isso, sabe? Eu também acho que tudo tem, na vida a gente sempre tem anjos que interferem na nossa vida, sabe? E o primeiro médico que eu falei, um mastologista, o Dr. Cavalheiro, ele foi assim, ele usou de formas tão claras e também tão, ele foi tão, ele teve tanta empatia com aquele momento, usou exemplos do meu dia a dia, exemplos do dia a dia do meu marido. Ele foi, parecia que não tinha nada, parecia que eu não ia ficar careca, que o mundo era morango. Sim. Ele foi, isso tu achou que foi bom pra foi ti? Maravilhoso, eu saí de lá né? Maravilhada, saí de lá faceira, achando assim, tô curada, amanhã eu tô bem, né? Então eu acho que tudo na vida tem uma razão de ser, né? Eu também, no dia que eu fiz a mamografia, eu digo que a menina Tati Manfroy, ela é sobrenome que o meu? Não sei, não sabia o teu. Manfroy. A Tati parente? Ela é radiologista. Tá. E ela que fez o meu exame. Oi, prima. Vamos achar a Tati por aí. A Tati é minha amiga nas redes. Eu vejo ela todo ano quando eu vou lá fazer os exames. Eu sou uma Freud também, olha só. E ela é o meu anjo da guarda, né? Porque, como eu te falei, o nódulo era perto desse osso aqui. E ela tentava fazer na mamografia, puxar minha pele pra conseguir enxergar. Então ela pegou o rabinho do foguete, assim, sabe? Numa primeira imagem, ela me fez voltar pra dentro, fazer outro exame. Aí ela... Sentei para aguardar, me chamou pela terceira vez para fazer a terceira vez o exame, porque ela estava tentando fazer com que ele aparecesse na imagem. Exatamente. Por ser muito alto, né? Exatamente. Então, se ela não tivesse insistido, entendeu? Ela é o anjo da guarda. Com certeza. Ela salvou minha vida. A dedicação profissional dela, né? Isso faz bastante diferença, a gente percebe. Ela salvou assim, minha vida. Eu digo assim, nessa área da oncologia e da mastologia, eu não sei, eu tive uma percepção da medicina completamente diferente, assim, de pessoas que realmente te acolhem e te abraçam, assim, fazem questão de estar ali, né? Não sei se a gente pode falar isso de todos os profissionais ou se isso é uma característica, assim, desses profissionais que a gente teve a sorte, como anjinhos que passaram na nossa vida, mas eu tive essa experiência, grata experiência. Sim, eu tive que trocar depois de médico, né? Porque o Dr. Cavalheiro não operava nos hospitais que meu plano cobria. Sim. E eu troquei pelo Dr. Rodrigo Sericato. E que é outro amor da minha vida. Sim, sabe? Eu ouvi falar bem dele. É outro amor da minha vida. Mas o que eu quis dizer do Dr. Cavalheiro, que naquele primeiro momento a fala dele fez eu me sentir tão segura, sabe? Não que o Dr. Rodrigo não tenha me deixado segura,
dura, me deixou também. Mas a primeira vez que eu falei sobre com um médico foi com o Dr. Cavalheiro, que me deixou fazendo eu me sentir que eu ia conseguir sair. Eu acho que faz diferença quando a pessoa faz assim, né? Ela parece que pega na nossa mão e fala, vamos junto que eu tô aqui. Exatamente. Carol, como é que é o nome da tua mãe? Mara. Mara. E a Mara, tipo, terminou o tratamento antes de ti, mais ou menos na mesma época? 2 meses antes de mim. E o tumor dela era semelhante ao teu? Igual. Era o mesmo. Tá, e como é que foi pra ela, assim, lidar com a diferença de estado de espírito, digamos, entre vocês, né? Tu disse que ela ficou muito pra baixo, muito debilitada. O que é a percepção de vocês em relação a isso? Eu acredito que nada acontece por acaso, né? Eu acho que a gente tinha que... Deus escreve certo por linhas tortas. Então, eu acredito que tinha alguma razão de ser da gente ter essa doença juntas, né? Até pra gente se unir mais como mãe e filha. E unir não só como mãe e filha, mas também como família. Nossa família se uniu muito naquela época. A gente ficou muito mais próximo, sabe? E hoje, como é que vocês estão? Do mesmo jeito. Né? Continua. Tá, e tu casou, gostei de saber dessa história, assim, tava namorando há 6 meses e com o câncer fortaleceu o amor, né? Vocês estão juntos aí até hoje. Estamos juntos até hoje. Teu pai também? Também. Com a tua mãe, né? Porque a gente ouve muitas histórias, até a história da Natália é uma história de um relacionamento, assim, também que ficou prejudicado e a gente ouve muita história de mulheres, né? Como é que foi pra ti, pro teu namorado na época que hoje é teu marido? O que ele fala disso? Como é que ele viveu essa situação, né? Ele diz, até ele deu uma entrevista pra Cris Silva no Posso Entrar, sabe? Ele disse que na época que eu deixei ele à vontade pra ele fazer o que ele achasse melhor, ele dizia assim, o que eu podia fazer? Agora que eu vou abandonar o barco, né? E aí que ele resolveu abraçar a causa junto, sabe? E aí, no fim das contas, quando eu ficava muito brava com ele, porque eu fiquei super inchada, eu fiquei sem cílios, sem sobrancelha, eu perdi as unhas, com a cara mais redonda do que eu já sou. E aí ele olhava pra mim e dizia, amor, como tu é linda. E eu, não mente. Não mente, que é feio. Mas tu tá tão linda, tu tá tão linda. Ele dizia pra mim que eu tava linda. E eu digo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Esse homem tá com problema de visão. Tu tem fotos da época? Tem. Tu consegue olhar pra elas de boa? Consigo. Pra ti tá tudo bem? Eu não sei se foi porque a minha mãe não estava bem, que na época foi tudo muito tranquilo. O corte de cabelo, depois nos exatos 10 dias depois da primeira quimio, quando começou a cair mesmo, que eu cortei chanelzinho, depois quando começou a cair, que ficou um buraco aqui assim, que a gente teve que rapar a cabeça, pra mim foi tudo muito tranquilo. Eu deixei cortar, eu deixei raspar, eu já tava me agoniando, aqueles cabelos caindo, eu digo, passa a máquina, sabe? Então, pra mim foi muito tranquilo, muito tranquilo. A gente percebe que tu é uma mulher bem objetiva, né? Então isso acho que faz diferença. Tu acha que faz diferença? Eu acho. E eu digo sempre, né, que foram 8 meses e 22 dias de tratamento químico. Então, eu contei no calendário. Eu digo, tudo tem um começo, meio e fim. Isso vai acabar. E acabou. E como é que foi o pós-câncer? Como é que é o pós-câncer? Nós estamos aí com 8 anos. A gente primeiro tem que passar... A gente tem que passar pelos fatídicos 5, né? Eu fiquei me emocionando assim, pensando, ai, quero comemorar essa data. Mas o doutor Rodrigo me disse que ele não me deu alta, né? Ele não me deu alta, ele me deu alta pra engravidar, né? Mas ele disse que alta, assim, no papel, escrita, dizendo que você... Não, tu nunca vai ter alta. E eu digo, mas por que, doutor? Porque tu teve câncer muito cedo. Tu vai ser minha paciente pro resto da tua vida. Ok. Vamos fazer esse casamento dar certo, né? A gente já tomou uns cagaços aí no meio do caminho, né? Que aparece alguma coisa, tu tem que fazer outra biópsia. Mas eu tinha tanta fé que não ia ser nada, que eu dizia, não vai ser nada. E não era. Até hoje não aconteceu mais nada. Vai ter sido, se Deus quiser, vai ter sido só um susto no capítulo do nosso livro. Exatamente. E não o livro inteiro. Sim, que a gente não faça do câncer protagonista dessa história. Eu digo, Quem me disse foi uma jornalista, Lilian Ribeiro. Eu achei tão legal, assim, né? Que a gente saiba que ele foi um capítulo. Sim, ele não me define.
né? Eu aceito conversar e eu fiz lives com equipes de empresas no Outubro Rosa. Eu faço porque se eu conseguir, como tu falou no teu vídeo, se eu conseguir sensibilizar pelo menos uma mulher ou uma pessoa, eu já tô feliz, entendeu? Porque quem vai ter câncer vai ter câncer. Não tem prevenção, né? A prevenção é tu ter uma alimentação 100% saudável, fazer exercício físico todo dia, não comer açúcar, não comer sal, ou seja, não tem vida. Sim. Então, assim, é impossível. A gente faz o que a gente consegue, né? Também, de manter qualidade de vida, mas não insanamente, né? E mesmo assim, uma pessoa que tenha tudo isso, que tenha bons pensamentos, como se fala... Pode ter um câncer genético. Não, vai ter, então a gente não tá sob o nosso controle. Mas o que fazer depois que a gente tem um diagnóstico, ou, como eu sempre falo, né? O que a gente fala de prevenção, na verdade, é conseguir encontrar ele pequenininho, né? Quanto mais rápido tu encontrar, mais chances tu tem de sobrevida. Talvez se a tua mãe não estivesse vivendo aquela história ali, talvez o teu nódulo tão distante do seio, né? O meu nódulo também era distante do seio, na axila, talvez tu não fosse dar tanta atenção, pudesse até deixar passar, né? E a gente não pode deixar passar, né, essas alterações do nosso corpo. Carol, a gente sabe, ontem mesmo eu recebi uma mensagem no direct de uma menina aqui de Porto Alegre que recebeu o diagnóstico, né? Abriu o envelope. E eu tenho feito essa pergunta, né? O que tu falaria para essa pessoa? Para não entrar em pânico, né? Não entrar em pânico, porque tudo tem um começo, um meio e um fim, né? E nós somos a prova viva que o fim acontece. Olha que estamos aqui bem cabeludos. Tu bem cabeludo, eu ainda estou em processo. Então tudo tem um começo, meio e fim. A gente tem que se a gente tiver que passar por isso, tem alguma razão por trás disso, algum aprendizado tu vai tirar. Qual foi o teu maior aprendizado? Empatia. Virei uma pessoa com muito mais empatia, e tu consegue te colocar no lugar do outro, porque tu imagina o que essa pessoa tá passando, sabe? Porque tu passou, né? Tu dá muito mais valor à tua vida, tu não tem mais tempo pra perder, sabe? Quando começam com aqueles mimimi, não tenho paciência, sabe? Não tenho paciência pra mimimi. Pessoas que começam a reclamar da vida, tendo um monte de coisa boa ao seu redor, sabe? Também não tem paciência. Por quê? Porque a gente não tem tempo pra perder. Eu digo, eu não tenho paciência nem pra mim, que às vezes a gente cai nessa, né, nas lamentações, assim. Daí eu paro, olho pro espelho e falo, não, né? Para que não tem nenhum motivo pra tu estar reclamando aí. Essa questão de empatia me chama muita atenção, que é algo que eu também percebi em mim, assim, de entender que cada um pode estar vivendo uma história que a gente não consegue mensurar. E tipo, às vezes a pessoa é grosseira contigo, eu sempre penso, ela deve estar num dia ruim. Coisas que antes eu não pensava, né? Eu já era reativa, então, assim, E a gente tá aqui, né, passeando por Porto Alegre. Tu é de Porto Alegre? Sou. A gente tá dentro de um Honda da Kaizen RS. Lindíssimo. Lindíssimo, né? Tu sabe, Carol, não sei se tu teve que fazer esvaziamento axilar. Eu tirei o linfonódulo sentinela. Sentinela, tá? Porque o pessoal aqui da Kaizen me trouxe algumas informações de benefícios, entre aspas, né? Mas, enfim, direitos dos pacientes oncológicos, de alguns pacientes. E me trouxeram um monte de informação legal que eu não sabia. Para carro adaptado? Para carro adaptado, para quem tem necessidade, que ficou às vezes com sequelas, né, da cirurgia. Isso é muito legal, né? Aqui a gente tá num carro automático que já facilita bastante a vida. Um conforto maravilhoso. Tu gosta de dirigir? Eu gosto. Tu dirige bastante? Não muito, porque agora a gente tá com um carro só, né? Antes, quando a gente tava com 2 carros, eu dirigia bastante. Sim. Como é que era pra ti essa relação, assim, de ir e voltar das químios? Tranquila. O Frank tava sempre comigo, né? Ele ficou o tempo todo comigo, desde o início do tratamento até o final. Ele ficou sem trabalhar, inclusive, pra cuidar de mim. Ele reformou todo o apartamento que eu vivia, imobiliou todo com tudo novo, porque ele achou que eu ia ficar muito tempo dentro de casa. No fim eu não fiquei 15 dias. E foi pra rua, tu estava trabalhando aonde? Eu trabalhava aqui, na Alberto Brins, do Sesc, que ano foi comércio. Bem pertinho, a gente tá no centro de Porto Alegre, passeando.
gostoso de verão, de primavera, que não chega a primavera nunca, porque tá friozinho na rua, mas tá um dia gostoso de sol. Até para as pessoas saberem, as pessoas diagnosticadas com câncer de mama têm direito a 35% de desconto na compra de um carro zero. Ah, então, isso é muito legal, né? Eu não sabia. Sim, tem direito, até por causa da locomoção. Exatamente. Olha só. Tem 35% Mais de um desconto. assunto pra gente conversar, então. Vou buscar essas informações. Tem uma cartilha que a Ana Amélia Lemos fez, que tem todos os direitos do paciente oncológico. Olha que interessante. Então aí a gente tá... Esse vídeo aqui vai ao ar no Novembro Azul. Então os homens também, né? Tem esse benefício que é importante, né? Porque pensa, a gente... Né, muita gente não tem condições, né? Que nem tu tem plano de saúde, eu também. E às vezes, né, viver essa situação e ainda não ter um conforto, né, de locomoção, pra mim foi uma das coisas que eu me lembro, assim, que eu saía daqui, só queria deitar na minha cama, e o trajeto entre o hospital e chegar na cama, assim, né? A vermelha, as 4 primeiras vermelhas, eu não sentia, assim, muito cansaço, assim. Foi sentir na branca? Na branca, guria, me deram uma chinelada e eu caí dura. Eu digo assim, né, tipo, me enganaram, porque todo mundo falava que as vermelhas eram horríveis. Não, mas a branca dá muito mais sono e mais cansaço, e tu não tem força, sabe? Carol, muito obrigada por compartilhar a tua história. Quero mandar um beijo aqui pra tua mãe, tá? Manda um beijo meu pra ela. Quero que tu me mande uma foto de vocês duas. Pode deixar. Tu quer deixar algum outro recado, além dessa história linda, né, de superação, que, enfim, pra mim me surpreendeu quando eu descobri a tua história no Instagram. Eu falei, gente, eu preciso conversar com elas. Pena que também não pôde vir, né? Sim. Mas é muito legal saber da força de união de vocês duas, né, de mãe e filha, de superação e família juntos. Que história linda, assim, né, dos homens que ficaram ali com vocês, e vocês se apoiando e se reconectando. É muito lindo. Tu conhece as constelações familiares? Não. Constelação familiar é isso, é a nossa relação com os nossos ancestrais, né, e às vezes o que a gente precisa viver até para se reconectar com eles. E me lembrou muito isso, a tua história, quando disse assim, parece que algumas coisas têm que ser, né? E daí tu traz a história da reconexão. Sim, legal. Sim. O que eu queria acrescentar é que era um câncer genético, né? Que a minha avó, por parte de mãe, teve, a minha mãe e eu. Então isso já é se alguém tem, né, na família algum caso de câncer, principalmente assim, de câncer direto, assim, vô, mãe, vó, mãe, né? Então isso já é um indício para te procurar todo ano, tu tem que olhar. Sim. Porque existe uma forte possibilidade, né? Sim, tem o caso da Angelina Jolie, que já por saber, já fez a prevenção de remoção. Era disso, né, que eu queria falar. Eu fiz os exames genéticos, mas não descobriram qual anomalia genética que acomete a minha família. E eu fiz pensando exatamente nisso. Para que a minha prima, que tem 26 anos, e a minha sobrinha, que tem 24, pudessem escolher. Entendeu? Saber. Elas iam poder escolher. Como a Angelina Jolie descobriu uma anomalia genética que reage em 95% das células, ou seja, ela sabia que ela ia ter câncer de mama. Um monte de gente meteu o pau nela porque ela tirou tudo. Mas se eu tivesse no lugar dela e tivesse essa informação privilegiada, tu acha que eu não queria passar por tudo que eu passei? Então, assim, eu super entendo o fato dela ter tirado tudo, porque é uma opção. Tu pode dar essa opção se tu sabe o que tem. Entendeu? Que tu pode ter. Tu tem grande chance, como 95% de chance de ter. É muito alto, né? E eu fiz pensando na minha prima e na minha sobrinha, mas infelizmente eu não consegui descobrir qual anomalia para elas poderem testar depois, né? Sim. Mas também a ciência está sempre evoluindo, né? Quando eu fui na geneticista, ela disse, bom, que a gente sabe isso é hoje.
Daqui 5 anos a gente vai saber mais. Eu né? fiquei num cadastro, né? Então, quando eles vão testando as pessoas e testando os tipos, se descobrirem o meu, eles me chamam. Ah, muito bom. Né? Mas agora, no momento, eu não pude fazer, né? Dar a elas essa opção, né? Mas como elas têm caso na família, elas também fazem. Ficam mais atentas, né? Fazem com mais frequência, mesmo sendo jovens, né? Porque isso é uma coisa importante, um alerta importante também, né? E cada vez mais jovem. Aqui no Rio Grande do Sul é o estado que mais tem, né? Não sei porquê, né? A gente não tem gente que fala que é por causa da carne e tal, que a gente come mais churrasco, mas eu acho que é tudo bobagem. Eu não sei por que aqui tem mais. Sim. Mas tem maior número de casos de câncer de mama aqui. Então aqui já é outro indício. Procure ajuda, procure, né? Procure se informar, se tocar, né? Não falte as consultas com o médico, a gente tem que ter esse olhar mais atento, os homens também, enfim, todo mundo, né? Eu aprendi que se a gente parar 5 minutos na frente do espelho, não custa nada, são 5 minutos, e se olhar, só de se olhar e ver que se tem alguma coisa, uma cor diferente, ou então se tu pender o corpo pra frente e tiver um bico pra dentro e um bico pra fora, alguma coisa tá errada, vá olhar, sabe? Então só parar e se olhar. Eu não parava, trabalhava enlouquecida e não parava, nunca parei pra ver, sabe? Hoje eu tenho o seio diferente um do outro, porque um tem radioterapia, né? E ficou diferente a mama, né? Também. Eu digo, um olho no peixe, outro no gato. Mas eu sei que não é nada, porque hoje eu sei que foi por causa do tratamento. Mas as pessoas que não fizeram nenhum tipo de tratamento, se enxergar que tem muita discrepância, precisem olhar. Sabe? Então assim, todo mundo fala, tem que fazer o exame de toque. Não necessariamente, só pra se olhar 5 minutos no espelho. Tu não vai perder nada em parar 5 minutos e te olhar no espelho, né? Se tu enxergar qualquer coisa que te possa estar diferente, tu vai atrás, porque é importante. Quanto antes tu descobrir, mais cedo tu tem chance de sobreviver. E é isso, Carol, a gente vai continuar falando sobre câncer, né? Graças a Deus para contar nossa história, a história não só nossa, de tantas mulheres que passaram pelo câncer, algumas como a tua mãe, outras como tu, outras como eu, cada uma com a sua história. Mas como eu disse no vídeo, tu me trouxe também, se a gente puder impactar uma pessoa, se uma pessoa, né, descobrir um câncer cedo e tiver a oportunidade de se curar como a gente se curou, já valeu a pena. Valeu muito a pena. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Saúde. Pra nós. Amém. A gente vai falar porque a gente terminou, mas a gente volta porque a Carol me trouxe outra informação. Hoje é dia 1º de novembro, dia que a gente tá gravando esse episódio. E hoje inicia o Novembro Azul. Isso. E daí ela falou que ela acha importante essas causas. Por quê? Eu acho importante porque dá luz, né, a essas doenças, tanto o Outubro Rosa quanto o Novembro Azul. E o meu pai, ele teve câncer de próstata também. Então essas duas causas são minhas. Eu defendo com unhas e dentes, acho super importante. Mas o cuidado tem que ser o ano todo, né? Se olhar, e como o homem faz isso? Como teu pai descobriu? Vamos falar um pouquinho do Novembro Azul, já que a gente tá aqui. Ele fez um exame que eu acho que é de sangue mesmo, que ali dizia uma numeração que ficou muito elevada, né? E aí... isso. E aí o médico já quis, né? Eu passou aqui meu brain, eu não lembro nada. Eu fui junto também com eles, né? Com a mãe. Foi antes ou depois de vocês? Foi depois. Gente... Eu fui, mas ele não chegou a fazer químio nem nada, né? Ele operou. Aí eu fui junto também, meu pai é um palhaço. A gente dava risada no elevador, né? Porque ele é muito engraçado, assim. Ele falava bobagem no elevador pra dar risada. Eu disse, pai, tu não tá entendendo, pai. Tu tá com câncer de próstata. E ele dava risada e falava bobagem, acho que mais pra descontrair a gente. Às vezes nervoso também, né? A gente fica às vezes meio sem saber. É uma figura, meu pai. E no fim ele fez a cirurgia também, a gente já tinha acabado o nosso tratamento. E eu fui cuidar dele no hospital um dia, né? E ele tinha recém saído, eu acho, da sala de recuperação. E ele tava assim, meio groguinho. Aí ele olhou pra minha cara e disse, minha filha, isso que eu não fiz nem químio e nem rádio.
e eu não consigo nem imaginar o que vocês passaram. E eu... Aquela velha história do homem com febre, né? Tadinho do velho. Querido, e ele tá bem também. Graças a Deus. Que bom, nossa, muito obrigada por compartilhar a tua história. A história de vocês todos, né? Um beijo especial no teu pai, então, também. Seu Gilberto Pacheco. Ah, Gilberto, meu pai também é Gilberto. Nós somos cheios de coincidências aí, a gente tem que descobrir quem é a Tati. Eu, no caso, tenho que descobrir quem é a Tati. Depois eu te mostro o Instagram dela.